que você falou até agora aqui. Você falou da nossa conversão ao Éden, que a igreja adventista é uma igreja restauracionista, Uhum, né? E nós estamos indo para o Éden, né? Nós estamos uhum, indo. O céu será o Éden aqui nessa terra restaurada, né? Então devemos chegar o máximo possível, devemos já ir nos acostumando com a vida que vamos levar. uhum. Porque isso ajuda também, não só para a gente se acostumar, né? Mas porque isso também, principalmente, né, molda o nosso caráter, Exato. restitui a imagem de Deus em nós, que foi Uhum. perdida lá na queda. Né? O grande conflito é esse. Satanás tentando imprimir a imagem dele em nós e Deus tentando restaurar a sua imagem em nós. Uhum. Jesus veio restaurar o primeiro domínio. Essa citação eu nunca tinha visto, cara. Muito boa. Eu já tinha lido Miqueias nesse conflito, mas 4:8. como é que é? Miqueias 4:8. Uma Ah, profecia. Miqueias 4:8. Legal. E aí vários princípios do Éden que precisamos restaurar. A comunhão com Deus, né? A adoração do sábado, o casamento entre homem e mulher, a modéstia, a alimentação, o tipo de alimentação que foi dado no Éden, a vida no campo, o trabalho útil e também a nossa identidade como filhos de Deus. Uhum. Isso aí. Legal. Jonathan, vida no campo. Ok, vamos lá. Agora vamos mergulhar um pouco mais em um desses itens, né? Em um desses assuntos Exatamente. aí de restauração. E ele Ok. engloba vários, né? Porque quando Aham. estamos no campo, ele vai ajudar que a gente faça várias coisas aí. Uhum. Vamos lá. Então, como motivação para qualquer reforma, porque vamos considerar que uma mudança para o campo seja uma reforma na nossa vida, certo? O que é mais difícil para nós, que somos habituados com a vida na cidade, com as facilidades, as comodidades, com o ritmo das cidades, seria algo mais difícil, mais trabalhoso, que exigiria planejamento. Qualquer mudança, ainda mais uma mudança da cidade para o campo, ela precisa de planejamento, precisa ser feita com prudência, com oração. Mas é uma mudança e todas as mudanças podem gerar desconfortos, enfim. Mas qualquer mudança, qualquer reforma, ela precisa ter uma única motivação. E que motivação é essa? Jesus, em poucas palavras, ele mostrou qual deveria ser a nossa motivação para qualquer reforma que fosse feita em nossas vidas. Tem um texto que deveria ser um dos lemas do cristão. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra Qualquer outra coisa, coisa. fazei tudo para a glória de Deus. Então, a nossa preocupação primeira, a nossa prioridade deve ser sempre a glória de Deus, não o nosso conforto, a nossa comodidade, se vai estar bem ou não para mim. Eu primeiro preciso pensar no avanço do reino de Deus, primeiro preciso priorizar o reino de Deus e a sua justiça, a honra de Deus. E aí Jesus colocou, em outras palavras, essa motivação para qualquer reforma. Ele disse assim, ó, João 14,15 é um texto que vocês conhecem. Se me amais, isso é reavivamento. Guardareis os meus mandamentos. Isso é reforma. Hum. Então Jesus está falando assim, ó, que toda reforma genuína, ela parte de um amor por ele. Então toda resposta que nós precisamos dar a Deus, quando Ele nos orienta, quando Ele nos aconselha, quando Ele nos ordena, quando Ele nos repreende, quando Ele nos disciplina, deve ser de amor. Uma resposta de amor. Senhor, eu vou fazer porque eu te amo. Eu quero seguir o teu plano porque eu te amo. Eu quero me preservar para um casamento porque eu te amo. Eu quero viver no campo porque eu te amo. Se o Senhor disse que é o melhor, eu talvez ainda não ache que é o melhor. Mas se o Senhor disse que é, eu creio que lá o Senhor tem bênçãos para mim. Então, Senhor, comer alimentos somente vegetais
para mim, eu estou acostumado a comer carne, mas se o Senhor disse que é o melhor, eu quero fazer porque eu te amo. Porque o Senhor disse que é o melhor. O Senhor foi quem me criou. O Senhor foi quem me redimiu. Será que tem alguma coisa que eu não estaria disposto a renunciar por amor a Deus? Uhum. O discipulado na nossa vida compreende renúncia. Por quê? Porque muitas das vezes, se não todas, nós fomos educados na falsa educação. E é o nosso tema da próxima live. Então, De amanhã. exatamente. Então, nós precisamos reconhecer que nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos da guia divina. E como que ele nos guia? Por meio do espírito de profecia, por meio da sua palavra. Então, a motivação para obedecer a palavra deve ser amor, deve ser gratidão. Isso é reavivamento, é voltar ao primeiro amor. Lembra no primeiro amor? Quando você fazia tudo que você conheceu de Cristo, você queria praticar? A gente é um pouco fanático no sentido de agir imprudentemente, né, ao receber alguma nova luz, de querer empurrar para algumas pessoas, mas é porque há algo intenso dentro de nós. Só que esse primeiro amor, ele precisa ser modelado pelo Espírito Santo, esse fervor precisa existir, mas sempre manter essa motivação de fazer tudo para a glória de Deus. Né? É isso que o remanescente precisa. Seguir o Cordeiro por onde quer que vá. Não deixemos com que nada seja um empecilho, seja um obstáculo para nós seguirmos a Cristo. E a Bíblia fala em Tito, capítulo 2, que a graça nos ensina a renunciar, a sacrificar algumas coisas no altar. O caminho do santuário, primeiro é o sacrifício. Então, o que eu tenho que sacrificar em face do grande sacrifício que Cristo fez por mim? Será que tem alguma coisa que eu não quero sacrificar? A minha comodidade? Então, esse é um primeiro passo agora para nós falarmos sobre vida no campo. A motivação certa é uma resposta de amor, de gratidão pelo que Deus fez e faz por nós. Ok? Amém. Vamos lá, então. O Raul aí terminou, na verdade, colocando uma citação interessante. Essa citação nos ajuda a responder para a igreja remanescente o quando. O quando foi o sinal para nós sairmos das cidades e começarmos a migrar para o campo. E quando que foi esse sinal? Eu vou voltar aqui a ler o texto. Posso ler aqui? Posso pôr na tela aqui? Pode pôr aí, pode pôr aí. Eu não sei qual que é a referência que está no seu texto, mas o meu aqui está Testemunhos para a Igreja. Esse é o melhor. Testemunhos Volume para a 5, Igreja. página 464. Existem outros livros também, mas essa é o... Testemunhos Seletos também, volume 2, 166. Ou Vida no Campo, Ok. 47. E olha só a data que isso foi escrito. É bom frisar, John, que eu acho que essa é a original aqui, ó. Testemunho Celeste, volume 2, foi escrito em 1885. Foi aqui que ela escreveu essa citação. Exatamente. Tá? E olha que paralelo que a gente vai ter aí fantástico, né? 1885. Ok. Vamos ler então o texto. Diz assim. E antes de você ler, Jonathan, quero frisar uma coisa. Esta é a citação que quem defende a não saída das cidades ainda usa para defender que ainda não é tempo. Tá? Essa é a única citação, talvez, eu não sei de outra, mas essa é a mais usada. Se tiver alguma outra, desconheço, mas essa é a mais usada para defender a não saída ainda das grandes cidades. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, sendo que a gente vai perceber que é o contrário, né? Justamente o contrário. Vamos lá. Vamos lá, vamos ler a citação então. Diz assim: como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação o poder para decretar obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então o tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair das menores para lares retirados em lugares solitários
entre as montanhas. Ok. Esse texto foi escrito em 1885. Agora, tem um aspecto aqui que a gente quer destacar. Aqui menciona o cerco de Jerusalém como sendo para nós um sinal, certo? Uhum. Então, nós precisamos agora entender o que aconteceu no cerco de Jerusalém, para nós compreendermos o que seria, o que aconteceria como nós, sendo um sinal também para sairmos das cidades. Agora tem uma palavrinha aí chave, antes da gente ir para a história lá do que aconteceu no cerco de Jerusalém. A palavrinha chave é a palavrinha arrogar-se na citação. Ela fala, assim o arrogar-se, nossa nação, o poder para decretar obrigatório o dia de repouso papal. Isso será uma advertência, também será o sinal para nós. Certo? Quando que, se é que isso aconteceu, quando que a nação americana, ela arrogou o poder para decretar obrigatório o dia de guarda papal? Será que isso já aconteceu na história, Raul? Pois é, esse é a grande chave está nessa palavrinha mal traduzida ou mal compreendida, né? Porque realmente está causando muita confusão e pode até acarretar mais coisas do que apenas confusão. Ok. Né? Vamos pegar o significado da palavra no inglês e também no português. No Sempre que a gente tem inglês, alguma dúvida na Bíblia, né, Jonathan? O que a gente faz? A exato. gente vai pro grego ou vai pro hebraico, dependendo do Velho ou Novo Testamento, para saber o que aquela palavra realmente significa, Sim, certo? certo. Da mesma forma, a gente tem que fazer isso aqui. Vamos Exato. ver no original do inglês Uhum. como que isso está escrito, né? Exato. E para a gente entender essa palavra aí e definir o que Deus está dizendo aqui. Ok. Então, a pergunta que eu fiz foi: quando que a nação americana ela arrogou para si o poder Mas de lê em inglês decretar. antes, Jonathan. Oi? Lê só essa partezinha em inglês, você tem aí? Ok, vou ler aqui em inglês. Diz assim: So the assumption of power on the part of our nation. Tá, então The Assumption, né, of the Power of our Nation, uma coisa assim. Mas a palavra aí que foi traduzida como arrogar-se é Assumption, Exato. certo? Isso. Assumption. Então basta agora a gente saber o que Assumption quer dizer. Posso mostrar na tela aqui? Pode, mostra aí para nós. Ó, Assumption pode ser suposição, hipótese, presunção, pretensão ou afetação, que não se enquadra aqui. Mas olha só, então, o que está dizendo lá é que quando os Estados Unidos tiver a hipótese, ou a presunção, ou a pretensão, a intenção de o quê? De assinar um decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será então advertência para nós. Então, quando os Estados Exatamente. Unidos demonstrarem a intenção a presunção de assinar um decreto, né, que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Assim como o cerco de Jerusalém lá foi um sinal para os judeus. Mas continua aí, que eu já falei demais agora. E aí, Raul, para nossa surpresa, a nação americana ela já disse, ela já teve essa pretensão de decretar um descanso dominical nacional. E isso aconteceu quando? Agora prestem atenção. Isso aconteceu no ano de 1888. O que aconteceu em 1888? O senador Blair ele criou um projeto de lei que era um descanso dominical nacional. Já existiam nos Estados Unidos diversas leis dominicais em vários estados, eram chamadas de Blue Laws, leis azuis. Inclusive, o neto de Ellen White, ele tinha sofrido
consequências, penas por causa das leis dominicais. E isso, mais no sul dos Estados Unidos, isso estava acontecendo já naqueles dias. E a gente vê que, pela misericórdia de Deus, por uma intervenção de Deus, usando Alonso T. Jones, ele defende, e aqui nesse livro está escrito toda a defesa dele em relação à liberdade religiosa naquele contexto, e A de gente forma falou um pouco disso surpreendente, numa das lives aqui com o Marlon. exatamente, e de forma assim surpreendente, de forma miraculosa, Deus usou esse homem e não foi decretada uma lei dominical nacional naquele momento. Agora vejam que interessante. Qual que é o paralelo que nós temos aí na citação? É o cerco de Jerusalém. E como se procedeu o cerco de Jerusalém? A gente Como tem foi? inspiração sobre isso. Nós temos a história sendo descrita por meio do Espírito de Profecia no Grande Conflito, primeiro capítulo, Predito o Destino do Mundo. E o que é dito lá sobre o cerco de Jerusalém? Nós temos 2 cercos. E o primeiro cerco, ele aconteceu com Céstio, quando eles ali cercam toda a cidade e eles estavam prontos para destruir a cidade, mas também de forma miraculosa, eles abortam o cerco. E aquilo foi justamente o sinal que Jesus disse. A abominação da desolação, estaria ali as bandeiras sendo erguidas, preparados para invadir a cidade, o cerco estava pronto, só que os cristãos verdadeiros, todos os cristãos reconheceram que aquilo era o sinal e de forma miraculosa, Céstio abandonou a cidade e voltou com seus exércitos para Roma. E aí os cristãos perceberam, é a providência de Deus para nós. Agora nós devemos sair. E então eles saíram. Eles não foram impedidos por ninguém. E todos os cristãos saíram. E é dito para nós que no ano 70, quando Jerusalém foi destruída, nenhum cristão morreu. Por quê? Porque os cristãos entenderam o sinal que Cristo havia dito. E quando eles viram que o primeiro cerco tinha sido abortado, eles conseguiram viver Sair no de campo, Jerusalém. viver nas montanhas afastados de Jerusalém. E aí os que ficaram lá em Jerusalém começaram a dizer que Deus tinha dado para eles a vitória, que Deus estava com eles, mas era um engano. Porque aproximadamente 3 anos depois, Tito volta, no ano 70, e o que acontece? Jerusalém é completamente destruída. Como disse o próprio Jesus, não ficaria pedra sobre pedra. E a gente viu que coisas terríveis aconteceram ali. As mulheres mais piedosas estavam sacrificando seus filhos. Foi terrível a destruição de Jerusalém, porque preferiram ficar ali, se apegaram à estrutura e foram destruídos. Então vejam, no que é usado para ilustrar para nós o sinal para a saída das cidades e ida para as pequenas e para o campo, é o cerco de Jerusalém. Houveram 2 cercos. Da mesma forma, nós vamos ter 2 cercos. O primeiro cerco foi abortado em 1888. E o segundo cerco será o cerco decisivo. Será realmente quando o decreto dominical ele for aprovado. E aí, meus queridos, não vai ter mais vida no campo. A única coisa que vai acontecer é fuga para o campo. Então aí nós também temos dois exemplos na Bíblia. Nós temos Abraão e nós temos Ló. Nós temos Abraão, onde Deus fala, Abraão, você precisa viver, você precisa se mudar, você precisa sair de Ur dos Caldeus e eu vou te mandar para um outro lugar. Então, queridos, Deus não está preocupado com mudanças, Deus está preocupado com que obedeçamos a sua voz. E para Abraão, diz o Espírito de Profecia, o melhor lugar para Abraão era o lugar onde Deus quisesse que ele estivesse. Então, que esse seja o nosso desejo também. Então, veja, vamos só recapitular aqui para ficar claro. Quando que a nação americana disse que ela teria o poder de colocar um decreto dominical? Em 1888. Isso aconteceu? Ela teve a intenção A e faltou pretensão. a pretensão, a intenção e quase conseguiram, né? Só não conseguiram por causa do A.T. Jones, que defendeu, e Exatamente. claro, pela intervenção divina. Mas a maioria do povo queria, e a maioria dos estados já tinha lei. Exatamente.
Aí, por poucos estados, não sei se era 4, 3 estados que não assinaram, e aí então Deus segurou os ventos aí. Exato. Então agora nós A, estamos esperando o segundo momento, né? O a minha tia segundo está ser. perguntando, 1888, onde está isso? Isso faz parte da história, tia. Isso é história. Não está na Bíblia, né? E nem, acho que nem Ellen White. Não sei se Isso. ela fala sobre isso, mas e tá nesse livro aí, a Lei Dominical, que é um dos pioneiros da igreja aí. Ela fala muito sobre o contexto de 1888. E nesse livro aqui está todo o discurso de Alonso T. Jones perante o Congresso, né, o Senado americano, defendendo liberdade religiosa. O livro é fantástico, as pessoas também podem acessar no ellenwhiteaudio.org, podem ouvir o livro em áudio, audiobook, ou se quiserem adquirir, eu tenho aqui os livros também, podem entrar em contato, ou pela Editora dos Pioneiros, no site, né? Legal. editoradosPioneiros.com.br, também tem lá os livros. A Inês está perguntando, mas se aquele em 88 foi o primeiro cerco, por que Deus não orientou Ellen White para avisar o povo? Aí é que você está enganada, minha querida Elis. Deus avisou através de Ellen White e o Jonathan vai ver, vai ler aí algumas citações, né, Jonathan? O que acontece, queridos? A igreja, ela estava passando por um forte legalismo. E quando nós descobrimos a lei, nós começamos a atender para o legalismo. E o que a gente percebe na história da igreja, quando a gente estuda a história da igreja? A igreja ela passou a concentrar as questões administrativas em Battle Creek. E a obra ficou tão centralizada que Deus estava repreendendo severamente a igreja naquele contexto. E havia uma causa principal que era a deformidade do caráter do povo, o desejo de exaltação própria, a obstinação em relação às opiniões próprias, os conflitos teológicos que estavam tendo, de menos importância dentro da igreja. Então, todo o contexto de 1888 foi um contexto difícil para a igreja. Foi um período de tensão, né, entre líderes da igreja. Nós temos um conflito entre o presidente da época da Secessão Geral, Butler, e Alonso T. Jones, um conflito entre Urias Smith, que era um erudito na época dentro da igreja, e o Waggoner. E nós temos todas essas tensões dentro da igreja. E aí passa 1888, nós temos as outras conferências gerais ali acontecendo, até que a igreja passa por um período onde ela necessita de reorganização. E isso está escrito aqui nos livros, né? Eu tenho aqui um livro interessante que eu quero mencionar para vocês, esse contexto de mudança. Esse contexto de mudança que aconteceu com a reorganização da igreja. E nesse contexto de mudança, Ellen White começa a falar muito mais de mudarem-se para os campos não só os membros da igreja, mas também as instituições da igreja. Porque Battle Creek estava centralizada. Nós temos ali acontecendo em 1902 a casa publicadora, a Review, sendo queimada. Nós temos o sanatório sendo queimado em 1902. Então, em 1901, começou um processo de reorganização, só que muitos se oporam a esse processo, e aí Deus ele visita o seu povo com juízos, e nós temos essas instituições sendo queimadas, incendiadas, e aí nós avançamos e começam as mudanças. A primeira mudança para o campo foi o Battle Creek College, né? Sutherland e McGann, decididos a seguir os conselhos do Espírito de Deus, eles então decidiram buscar um outro lugar para começar a escola, a educação cristã, né? Como um dos braços aí da igreja. E eles mudam para Berrien Springs, em Michigan, né? E ali começa o Emmanuel Missionary College. Então, foi um processo de mudanças. E olha o que Ellen White fala sobre mudanças nesse contexto. Porque estava cômoda a vida em Battle Creek para os adventistas do sétimo dia. Mas Deus não queria isso. Deus queria descentralizar a obra. E agora Deus queria que o seu povo migrasse, mudasse. E as instituições foram orientadas que fossem para o campo. E o povo de Deus também. E aí pode surgir a pergunta para alguns. Mas e as cidades não precisam ser advertidas? Nos nossos Legal. dias também? Precisam sim, e devem ser advertidas. Mas o anjo respondendo isso para Ellen White, no livro Eventos e Sinais você pode ler isso, é questionado, né?
Serão as cidades advertidas? Aí ele fala, sim, mas não pelo povo de Deus nelas morar. E aí nós teríamos que fazer a obra de postos avançados. Nessa reorganização, teríamos institutos no campo, e do campo nós sairíamos para levar a mensagem nas cidades. E muitas dessas pessoas poderiam ser trazidas para os nossos sanatórios, para as nossas escolas, para as nossas instituições, para aprenderem ali a verdade. Então, Deus desejou para nós, planejou para nós esse contexto, né? E eu vou ler aqui para vocês rapidamente o que diz está no livro aqui, Portadores de Luz. É um livro usado até no seminário teológico para estudar a história da igreja. E é um dos livros maiores que talvez nós tenhamos aqui sobre o assunto, sobre a história da igreja. E é dito assim, ó, nesse contexto aí da reorganização. Ellen White não somente aprovava a mudança, mas também advertia que nunca mais os adventistas deveriam estar firmemente ancorados em algum lugar como tinham estado em Battle Creek. Ela lembrou à igreja que os adventistas são apenas peregrinos que buscam um lar celestial, e sempre que o Senhor dirigir uma mudança, eles deviam mudar-se, sem se importar com os inconvenientes que isso provocaria. Em agosto, então, ocorreu a transferência para Takoma Park. E é nesse contexto da reorganização que nós vemos a sede da Associação Geral saindo de Battle Creek e indo para Washington. Onde ela mesma fala que ali estaríamos mais perto dos governantes dos Estados Unidos e ali poderíamos ser uma luz e lutar pela liberdade religiosa. Porque alguns até pensam que não, nós deveríamos falar assim, que saia logo o decreto, que venha logo o decreto dominical, mas os conselhos de Ellen White sempre foi o quê? Que nós devemos lutar pelo princípio de liberdade religiosa, com a pena e com a voz. E acima de tudo, com a vida. Então, se você for reparar os escritos de Ellen White, procurar o ano de cada um dos escritos, você começa a perceber que a partir de 1900 começa a se intensificar a ordem de sair das cidades e ir para o campo. Você tem as citações aí? Eu tenho algumas aqui que eu separei. Isso, as mais... Manuscrito 173, 1902. As referências, eu estou dando aqui a original, mas está no livro Vida no Campo, Eventos Finais. Mensagens Escolhidas, volume 2. Tem uma seção só falando sobre vida no campo. Diz assim... você vai perceber que as primeiras citações ela fala para os pais, ela fala para a família, e algumas ela fala para instituições, mas eu vejo que principalmente a preocupação de Deus é com as famílias, com os filhos. E eu percebo isso em muitas famílias adventistas, passando por vários lugares, conhecendo várias pessoas. Às vezes os pais têm aquela preocupação de educar os filhos dentro dos princípios da verdade, mas muitos desses filhos, ao alcançarem uma idade mais avançada, eles acabam se apostatando, se afastando da igreja. Alguns para nunca mais voltar. E aí por quê? Os pais tinham todo o cuidado, toda a atenção em casa, só que eles estavam tendo associações na escola, em outros lugares, por estar no contexto de cidade, eles acabavam sendo influenciados ao ponto de, mais cedo ou mais tarde, na sua caminhada, abandonar a sua fé. Né? Sim. Ok, vamos ler aqui algumas citações. Ela fala dos pais adquirirem pequenas casas no campo, com terra para cultivar, onde possam ter pomares e cultivar verduras e pequenos frutos para substituírem o alimento cárneo tão corruptor do sangue vital que corre nas veias. Então aqui falando para as famílias, pequenas casas no campo, certo? 1902, outra citação. Os pais podem adquirir pequenas propriedades no campo, com terras para cultivo, onde pode ter pomares, cultivar hortaliças e assim por diante. E aí, em 1902, ela ainda diz: minha mensagem é: tirai vossas famílias das cidades. Quer os homens ouçam, quer não, a mensagem deve ser dada. As cidades estão cheias de tentação. Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. Deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo de postos avançados. Disse o mensageiro de Deus:
Não serão advertidas as cidades? Sim, não porque o povo de Deus nelas reside, mas ao visitá-las para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Gente, vocês estão vendo como muda o discurso de 1885, agora já está 1902. 1885, ela fala, olha, quando a nossa nação intentar assinar o decreto que torna obrigatório o domingo, dia de guarda, então será o tempo de a gente ir. Passou 88, muda completamente o discurso. Tirem suas famílias da cidade. O anjo me disse, né? Mas não serão advertidas as cidades? Sim, serão advertidas, mas não pelo povo de delas, pelo povo de Deus nelas morar, mas por visitá-las e falar do que está para sobreviver à terra. E tem mais aí, não tem, Jonathan? Aí o discurso mais. Assim, o discurso de um negócio assim, olha, quando acontecer isso, tal, tá tudo tranquilo, né? De repente muda o discurso assim, é um negócio muito mais enfático, muito mais Exato. Assim, urgente, né? Lê outras aí, Jonathan, de urgência. Ok. Eu sei que tem e eu vou trazer um contexto aqui interessante também. As casas de culto, as igrejas, onde elas deveriam estar? Nas cidades. Seriam memoriais de Deus ali. Só que os membros precisam morar necessariamente nas cidades, ali em torno das igrejas. Eu conheço vários lugares onde as pessoas moram na zona rural e elas vão até as igrejas nos dias de culto e depois voltam para casa. Então isso é um ponto que é fácil de nós resolvermos. Nós não precisamos, nesse processo aí, necessariamente morar a 30, 40, 50 quilômetros das cidades, das grandes ou das pequenas. Mas nós podemos morar a poucos quilômetros de maneira que ainda fosse fácil. Nós irmos até as igrejas e ali sermos instrumentos, né, de Deus para pregar a verdade presente, né? Ter um impacto ali naquele contexto, naquele lugar onde as igrejas estariam fixadas. Um outro texto, Raul, 1903, está The Review and Herald, 14 de abril, diz assim: é propósito de Deus que nosso povo se localize fora das cidades e destes centros avançados advirta as cidades e erga nelas memoriais para o Senhor, que são as igrejas. Deve haver certa força de influência nas cidades para que a mensagem de advertência seja ouvida. Projetos sociais, coisas que nós pudéssemos fazer nas cidades, saindo do campo, saindo de postos avançados. Como que estaria talvez a nossa saúde mental, desenvolvendo a vida no campo e podendo levar essa mensagem nas cidades? Uma outra citação diz assim: saí das cidades o mais depressa possível e comprai um pequeno trato de terra onde possais ter um jardim em que vossos filhos possam ver as flores crescerem e delas aprenderem lições de simplicidade e pureza. 1904. Devemos começar agora a atender às instruções que a miúde nos têm sido dadas. Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência dos inimigos. Outra citação, ela vai dizer o seguinte, ano de 1904 também. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que o nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo. Repetidas vezes. Repetidas vezes. Está vendo várias citações, algumas, né? São várias. Onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro, agora olha o link que ela faz, Raul. No futuro, o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora a atender. Agora quando? Em que ano que ela está falando isso? 1904. Em 1904. Devemos começar agora a atender as instruções que a miúde nos têm sido dadas. Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência dos inimigos. Mais um texto, 1906. Saí das cidades. Esta é a mensagem do Senhor que me foi dada. Virão terremotos, virão enchentes, e não nos devemos estabelecer nas ímpias cidades, onde o inimigo é servido de todas as formas e onde com tanta frequência o Senhor é esquecido. O Senhor deseja que tenhamos uma visão clara. Devemos ser prontos em discernir o perigo que significaria o estabelecimento
de instituições nessas ímpias cidades. Aqui ela está falando para quem agora? Para as instituições, para a organização da igreja. Perigo em estabelecer instituições nas cidades. Devemos elaborar sábios planos. Onde estão os homens para elaborar sábios planos? Para qual propósito? Para advertir as cidades e, ao mesmo tempo, morar onde possamos proteger nossos filhos e a nós mesmos das influências contaminadoras e corruptoras que nelas tanto prevalecem. Aqui Eu termino com uma última citação aqui. 1908, sair das cidades é minha advertência para a educação de nossos filhos. E é o próximo tema que nós vamos falar amanhã na live, sobre o falso e o verdadeiro na educação. Legal. Então percebam... Tem uma aqui, ó. Pode ler. Aqui, ó, Jonathan. Eventos finais 96. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos de que deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Então, gente, ó, eu quero que fique bem claro aqui que a gente não está falando para que Deus está dizendo que é para a gente ir para o campo e ficar lá um ermitão, né? Sem evangelizar, sem trabalhar, entrar numa caverna lá e esperar Jesus voltar. Não é isso que estamos falando aqui. Estamos falando que, como guardadores dos mandamentos de Deus, devemos sair sim da cidade. Já passou da hora de a gente sair da cidade. Não é tempo de sair da cidade, já passou da hora, né, João? Já passou da hora. E agora, devemos trabalhar nas cidades. Ah, Raul, mas vai ficar longe. Ah, mas eu vou pegar trânsito. Gente, eu morei em São Paulo, eu morei em Curitiba, morei em grandes cidades, então eu sei como é que é. Eu ficava 2 horas para chegar num lugar, né? Eu ficava 2 horas para chegar num lugar onde eu tinha que ir. Se você morar a 15 quilômetros da cidade, que seja 30 quilômetros da cidade, você vai levar 15, 20 minutos para chegar onde você precisa chegar. E claro, daí talvez mais um tempo lá, se você morar em São Paulo. Se você trabalhar em São Paulo, você vai levar mais um tempinho. Mas, enfim, a gente vai trocar 15, 20 minutos a mais aí de carro, e às vezes a menos, né? Porque quando você está dentro da cidade, você pega muito mais trânsito do que quando você mora fora. E que fosse, Raul, mas agora eu vou levar 1 hora a mais por dia de trânsito. Que seja, não é Deus que está falando? Então vamos fazer. Fazer o quê? É Ele que está falando. Se vai aumentar ou diminuir o trânsito, né, o tempo de carro, etc., não sei. Mas é que Deus está falando, tá. Agora, estamos falando para, sim, trabalharmos as cidades. O que são os postos avançados? Alguém está perguntando. Postos avançados são comércios de adventistas dentro das cidades. Pode ser restaurante vegetariano, pode ser casa de produto natural, que é o que a gente mais conhece, mas pode ser qualquer tipo de negócio. Pode ser uma advocacia, pode ser uma agência de propaganda, pode ser um dentista, pode ser um médico, pode ser qualquer coisa. A gente vai falar sobre isso mais para frente, tá? Mais para frente aí. Raul. E outra, Jonathan, não sei, a gente ainda tem aí uns minutos, não sei se você vai falar disso, né? Vamos supor, ó, a gente tá mostrando aqui a visão, queridos. O trabalho seria de evangelizar também, Acácio, tá? Mas pode ser o trabalho, porque a gente deve... O nosso negócio, a nossa empresa deveria ser um posto avançado. Um meio de evangelizar as pessoas. É assim que a obra será finalizada. Eu vou falar disso em outra live. Mas, então, qualquer negócio de adventista deveria ser. A não ser, lógico, você trabalha num negócio que não é seu, né? Você não é autônomo, tudo bem. Aí você vai lá trabalhar. Mas o ideal de Deus é que nós tenhamos nosso próprio negócio. Vou falar disso nessa live aí que eu falei. Mais pra frente. Mas vamos lá. Jonathan, a gente está defendendo aqui... a gente está mostrando, na verdade, a visão de quem entende de que hoje é hora de ir para o campo. E por que quem entende que hoje é hora de ir para o campo, na verdade já passou, né? Já está passando da hora aí, acho que Deus está dando essa pandemia aí como última misericórdia. A gente está mostrando qual é a visão de quem acredita de que está na hora. Né? A gente explicou o texto, a gente leu no original,
A gente mostrou que antes de 88, a Ellen White fala de um jeito, depois de 88, que se cumpriu o que foi falado na nossa visão, né? Esse arrogar-se é a intenção de, não é assinar de fato, porque quando assinar de fato, já não tem mais tempo. O que você vai fazer? Olha, vamos supor que amanhã assine. É isso que eu quero chegar, Jonas. Aí que eu estou querendo chegar nesses minutos finais aí. Vamos supor que amanhã assine, tá? A gente está vendo aí, não sei quando vai assinar, mas vai assinar, né? Devemos lutar para não assinar, devemos lutar pela liberdade religiosa, já falamos disso na live com o Marlon. Mas vamos supor que amanhã assine. Gente, quanto tempo leva para você vender sua casa? Não, moro de aluguel. Tá bom, que bom. Quanto tempo leva para você encontrar um sítio com as especificações que está no Espírito de Profecia? Tem um monte de especificação. Olha, é bom que tenha tem que ter água em abundância, é bom que seja nas montanhas, tem um monte de especificação lá, não é qualquer sítio. Quanto tempo leva para você achar esse local? Eu conheço pessoas, Jonas, você também, que estão procurando aí há uns 5 anos e não acharam ainda. Ou porque é muito caro, ou porque está longe, ou porque não tem as especificações todas. Leva um tempo, cara. Leva um tempo, não é do dia para a noite. Quanto tempo leva para vender a casa? Quanto tempo leva para achar um lugar? Beleza, Deus abriu as portas, você vendeu sua casa em uma semana e achou o lugar em uma semana. Nossa, que benção, hein? Que providência. Agora, tá bom, vamos. E aí? Agora vamos começar a plantar. Vamos começar a plantar o pomar. Quanto tempo leva para você plantar um pomar? Quanto tempo leva para você aprender, para você deixar a terra do jeito que é para ficar? Antes de plantar, porque tem uma preparação. O lugar que você vai talvez precise de melhorias. O que você vai fazer nesse lugar? Não vai estar prontinho, você precisa de uma reforma, sei lá, você precisa fazer alguma coisa nesse local, né? Enfim, é um monte de coisa, um monte de detalhes aí que levam anos. E mesmo que esteja pronto e você comece a plantar, leva meses para você colher. Exato. Então, gente, não tem cabimento quem defende, baseado nessa situação, que o momento de mudar para cidades é quando tiver lei dominical, é porque nunca pisou na grama, parece. Porque não entendeu ainda como é que funciona a natureza. Tudo leva um tempo, né? Tudo é tempo. Aqui não é um clique. Clicou, tá pronto, né? Sim. Clique e arrasta. Não é assim que funciona na natureza. Isso é no micro-ondas da casa, no celular, né? Clica. Exato. Mas na prática, na vida do campo, tem cronobiologia, tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. Se você quiser comer um morango, você vai ter que esperar o morango crescer. Vai plantar, vai esperar, aí vai dar errado a primeira, aí na segunda talvez se acerte, na terceira, na quarta, não sei. E outra, vamos supor ainda, então, olha só, olha quanta coisa que eu estou colocando aqui, que tudo tem que acontecer de maneira perfeita. Então, vamos supor que você vendeu sua casa rapidinho, você achou um lugar que já está tudo plantado, olha que milagre, você achou um local que está tudo com pomar, já tudo pronto já para você, né? E tá tudo certo. Agora chegamos num ponto aí muito delicado, porque Deus fala para a gente também mudar para o campo, Jonathan, para o quê? Para a construção, para a formação e construção do nosso caráter. E isso é obra de uma vida. Você acha que a gente vai construir caráter depois que a lei dominical, agora a lei dominical, agora tem mais quantos anos para a volta de Jesus? Agora eu vou construir meu caráter? Então não tem como a gente conceber aí. Eu respeito quem fala, não, eu quero ficar na cidade. Beleza. Mas você querer empurrar a goela abaixo de que Deus está falando que é só quando a lei dominical chegar que é para a gente ir para o campo, isso, queridos, sejamos bereanos. Não acredito em pastor, não acredito em presidente e muito menos em mim e no Jonathan. Vai lá conferir, vai lá ler Vida no Campo, vai lá ler eventos finais, testemunhos, etc, para ver o que Deus fala. Exato. Amém? Muito bem. Mas fala aí, Jonathan. Quanto tempo eu tenho 10 ainda, minutos. 10 minutos. Ok. Então vamos aproveitar esses 10 minutos para
enfatizar o que você disse e fecharmos aí recapitulando algumas coisas. Então nós vamos recomendar aqui Vida no Campo, de Ellen White, um livro, um folheto, podemos dizer assim. Você lê isso daqui rapidamente. Nós temos aqui um outro livro que a casa publicou recentemente, depois de uma insistência por parte do público para que tivessem outros manuais publicados pela casa sobre o tema de vida no campo, porque mudar para o campo, vejam bem, nós não temos uma herança agrícola, a maior parte de nós, como eu, somos urbanos, né? Então, você precisa aprender a plantar, você precisa aprender a fazer reparos numa casa, você precisa desenvolver talvez um sistema de autossustento em relação à água, a essas coisas todas, energia. Tudo isso é possível, tudo isso já é praticável por muitas pessoas, mas nós não temos essa herança, nós precisamos aprender. Mas vejam, por que não investir os nossos esforços para aprender essas coisas enquanto nós temos a liberdade que temos e os meios que nós temos? Aproveitar agora para comprar ferramentas, para fazer cursos, ter vivências, né? Ter uma vivência numa fazenda, num lugar que vive já há muito tempo, que facilita conhecer, se entrosar com esse meio, mas muitas vezes nem queremos isso. E esse que é o nosso problema, querido. Por que há essa relutância? Né? Então, por isso que hoje é dia de exame do coração, de conscienciosa atenção às orientações do Espírito Santo por meio do ministério profético nesses últimos dias. Porque muitos de nós seremos pegos de surpresa. Né? Quais elementos temos colocados na edificação de casa espiritual? Será que é madeira, feno e palha? Ou será que é ouro e pedras preciosas? Né? Então nós precisamos fazer esse exame do coração, ver se nós estamos sendo crentes superficiais ou crentes que estão desejosos de viver o ideal divino, de viver o plano de Deus. Né? E isso com qual propósito, Raul? É a formação do nosso caráter. É uma entrega constante, o desenvolvimento de uma comunhão constante com Deus por meio das escrituras, do contato com a natureza, e não em contato com coisas que são moralmente agressivas, né? Então aqui o outro livro é esse livro aqui, Como é o Da nome? Cidade para o Campo. Ele foi escrito por Arthur White e Sutherland, né? Edward Sutherland. Aqui teve larga experiência com vida no campo no colégio de Madison College. E também esse livro aqui que muitos recomendam, né? Ministério para as Cidades. Um livro não contradiz o outro, tá bom? Uhum. Você precisa estar atento aos anos, pegar os contextos, ver a necessidade realmente de fazermos trabalho evangelístico nas grandes cidades, mas Deus deseja para nós trabalhar de postos avançados. Os postos avançados, só para ficar claro aqui, não é só estabelecimentos nas cidades, tá? Postos avançados são lugares também nas zonas rurais, principalmente nas zonas rurais, de onde nós sairíamos para fazer o trabalho nas cidades e levantaríamos memoriais nas cidades, como restaurantes, empresas, lugares onde as pessoas Centros de influência. Exatamente, centros de influência, e as pessoas poderiam ser levadas para instituições também no campo, para serem trabalhadas ali dentro do contexto dos 8 remédios naturais, né? A saúde, enfim, como um braço direito da mensagem angélica, da terceira mensagem angélica, para apresentar Cristo às pessoas. Então, nós precisamos ser missionários em essência, ter o espírito missionário. O que é o espírito missionário? Eu não estou falando agora do missionário no sentido comum do termo, que é enviado em missões para outros países, outras línguas, outros continentes. Não. É o missionário, o espírito missionário, aquele que Ellen White fala que nasce no reino do céu como missionário. O que é isso? É o que o Raul falou. O meu trabalho, a minha profissão, ela é só um meio para alcançar qual fim? Para alcançar a finalidade de evangelizar, de levar Cristo às pessoas, de testemunhar de Cristo através da honestidade, através da transparência, da justiça, ali da retidão, da integridade nos negócios. E falar do amor de Deus. Então, se eu sou um pedreiro, eu sou um pedreiro missionário. Se eu sou um biólogo, eu sou um biólogo missionário. Se eu sou um advogado missionário. Se eu sou um médico missionário. Se eu sou um pastor missionário. Se eu sou um eletricista missionário. Se eu sou um agricultor missionário. Então, a seara é grande.
mas poucos são os ceifeiros. Precisamos rogar ao Senhor da Seara que envie ceifeiros, pessoas dispostas a seguir o Cordeiro por onde quer que vá, entender a mensagem de conversão Éden, de vida no campo, que é uma ferramenta de Deus para trabalhar o nosso caráter. E quando nós vamos para o campo, queridos, é que nós conhecemos a nós mesmos. Por vezes eu tive essa experiência na minha vida. Me ver sozinho numa situação e ver o quão egoísta, o quão irado eu ainda sou. E ali Deus falava comigo. Deus, quantas vezes eu não chorei ajoelhado no meio do campo, no meio de uma área ali, trabalhando, e Deus falando comigo, mostrando a minha necessidade. E é um momento ali onde podemos nos achegar a Deus. Deus vai falar muito conosco quando nós estivermos abertos a fazer a sua vontade. E Ele vai dirigindo ponto a ponto. Ponto a ponto, né? Deus não mostra tudo de uma vez, mas Ele vai dirigindo ponto a ponto. E o que eu quero terminar aqui com vocês olha só que interessante, Raul, as palavras do Dr. Octávio Santo na revista Adventista de 1946. Já faz tempo, né? Olha só o que ele disse aqui nessa revista. Diz assim: agrava-se o triste sintoma de nossa terra. A maioria quer um emprego público, uma vida mais segura, sem trabalho muito árduo, sem a necessidade de pegar no cabo da enxada. Chegou o momento, se já não estiver tarde demais, de fazermos nossa parte como organização, provendo a fundação de uma colônia agrícola e industrial adventista. Vamos plantar e criar, saindo em direção dos campos, justamente em sentido contrário aos que afluem para os grandes centros. E ele cita depois Ellen White. Então nós deveríamos estar indo contrário do que as pessoas estão fazendo, né? E aí agora eu quero fechar fazendo um link especial. Por que que Deus disse, desde ali da virada do século, falando para nós irmos para o campo? Qual que tem sido a tônica hoje no contexto do mundo? É em relação ao ecumenismo, né? As mudanças climáticas, todo esse contexto ecológico hoje, desenvolvimento sustentável, enfim, chamem como quiser. Nós estamos nesse contexto. E eu tenho tido contato com várias pessoas do contexto da permacultura, agricultura sintrópica, agrofloresta, agricultura regenerativa, agroecologia. E o que essas pessoas estão encontrando, estão buscando hoje? Estão buscando alternativas ao sistema. Ao sistema que é consumista, que é materialista, que é predador, que é mercadológico. Então as pessoas estão buscando alternativas. E sabe, queridos, quem eu acredito que Deus gostaria que essas pessoas encontrassem já lá no campo, bem estabelecidos, vivendo de maneira sustentável, com famílias, filhos muito bem educados, vivendo a verdadeira educação? Sabem quem que Deus gostaria que essas pessoas encontrassem? Nós, eu e você, adventistas do sétimo dia. Mas, infelizmente, por nós termos sido incrédulos, nós duvidamos da vontade de Deus, escolhemos a comodidade, escolhemos a vida fácil. Vocês acham que é fácil tirar uma instituição, ou mais de uma instituição, de Battle Creek para Washington? Não, queridos, não é fácil. Eles colocaram tudo nos trens. E quando eles foram para Washington, trabalharam num escritório pequeno, mas ali tinham homens como Agedênios, que entendeu justificação pela fé, homens como Prescott, que entendeu justificação pela fé, homens como Sutherland, que entenderam justificação pela fé. E hoje, quem serão os homens e as mulheres que vão entender a mensagem de justificação pela fé, entendendo que ela tem como base humilhar o homem e exaltar a Cristo? Quando que nós vamos entender que o nosso próprio conselho não nos conduz à vida, mas nos conduz à ruína, ao pecado? E aceitar o conselho de Cristo, aceitar a ordem de Cristo e fazermos aquilo que Ele pede? E eu não falo só em relação ao campo, mas em relação a tudo. A obra é dele. E nós devemos fazer a obra como ele diz. Ele é o comandante, ele é o general. Se ele disse que é assim, é assim. E o nosso papel é o quê? Submissão. Submissão. Essa foi a dificuldade da igreja em vários momentos e é até hoje. Incredulidade e desobediência. Agora, se nós crermos, se nós tivermos fé, coragem e falar assim, Senhor, eu creio, eu vou fazer, se colocar no rumo das bênçãos de Deus, aí sim nós vamos prosperar.
Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, esse é o momento, queridos, como nunca antes na história, de nós conscienciosamente examinarmos o que Deus está nos dizendo por meio da Bíblia e do espírito de profecia. Nós precisamos entender que o Espírito Santo está nos dirigindo como igreja, como povo, como indivíduos, como um movimento restauracionista, para nos levar de volta para o Éden. E temos que levar o máximo de pessoas possível conosco, apresentando Cristo por meio das nossas vidas de submissão a Deus. Então esse é o meu desejo para você. Estude por si só, busque a guia do Espírito Santo, leia os livros. Nós temos conhecimento, muito conhecimento, mas o conhecimento não nos salva. A única coisa que nos salva é a santificação do Espírito habitando em nossas vidas. É aceitarmos a justiça imputada de Cristo, a justiça comunicada de Cristo diariamente, consagrando-nos diariamente. E aí, conhecendo a Deus como nos é dado o privilégio de o conhecer, nossa vida será de constante obediência. Nossa vida será uma vida, um sacrifício vivo e agradável a Deus, como Ele disse que o poderia ser e como Ele quer receber a nossa adoração, né? Então, que Deus te abençoe, que Deus nos ajude. Amém. Se quiser ter algumas palavras, Raul, a gente... Jonas, a gente tem 1 minuto, eu agradeço aí. Amanhã a gente vai continuar com o Jonatas aqui, falando. Amanhã é o que, Jonathan, mesmo? O tema é o falso e o verdadeiro na educação. O falso e verdadeiro na educação. Jonathan, que Deus te abençoe, que Deus nos ajude. Eu também estou aí, gente, eu moro no campo, mas muito perto da cidade. Eu estou procurando um lugar mais afastado. Eu peço que vocês orem por mim, pela minha família. Eu vou orar também pela de vocês.